guys, how's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é a nossa primeira aula, onde a gente vai estudar um diálogo completo. Aqui a gente vai aprender várias estruturas de frase, muitas palavras, muito vocabulário e expressões, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a aula é foco total. A gente tem que criar uma imersão aqui. Essa vai ser o nosso tempo de imersão, tá? Então, o que você precisa fazer para conseguir alcançar essa imersão? É fechar o teu Face, fechar o teu Insta, fechar aí todas as outras páginas que não sejam a da aula. Deixa o teu celular no silencioso, de preferência virado para baixo, num lugar onde não vai ficar piscando, onde não vai ficar te distraindo, porque aqui vai ter muita explicação. E para você absorver a maior quantidade possível de conhecimento, é importante que você esteja focado somente na aula. De preferência, coloque um fonezinho de ouvido e deixa a tela cheia, tá? Isso vai facilitar essa criação desse estado de imersão. E, claro, vai te prevenir de ter distrações desnecessárias, tá? Então, agora, foco. A gente vai analisar frase por frase de um diálogo que se passa numa situação muito comum do dia a dia. Primeira coisa, pessoal, que a gente vai fazer eu vou sempre começar a nossa aula criando o desafio, que é o primeiro passo do nosso método. Então, eu vou tocar. Preste atenção, vou tocar o diálogo 2 vezes, então vai mudar a tela aqui, eu vou tocar o diálogo, eu quero que você feche o olho e só ouça, com muita atenção. Tente absorver, pegar algumas palavrinhas, algumas frases, identifique as partes do diálogo que você tem mais dificuldade. Lembrando, a ideia não é que você entenda agora, e sim só que você saiba quais são as suas maiores dificuldades. Se você não entender nada, não tem problema nenhum. É para isso que serve essa parte, tá? Para você saber, não, beleza, eu não entendo nada, e depois da aula você vai falar, poxa, eu tô entendendo muito mais do que eu entendi antes. Tá, então vamos lá, eu vou tocar o diálogo agora. Só para te contextualizar, ele se passa em um aeroporto, então é um passageiro que tá fazendo check-in para um voo, tá? Então é legal que você já vai poder pegar umas dicas, umas frases comuns, um vocabulário comum para se fazer check-in. Daqui um mês, lá quando você estiver indo para os Estados Unidos, praticar o teu inglês, você já vai estar mais preparado, mais preparada, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, fecha o olho, foco, tenta absorver a maior quantidade possível de coisas e eu te vejo daqui a pouquinho. Hi, I would like to check in to my flight to LA. No problem. Do you have your passport with you? Yep, here you are. Great. Are you checking any bags? I have 2, but the blue one is not as big as the black one. Can I take it as a carry-on? Of course. Please put your larger bag on the scale. Sure thing. Where would you like to sit? This flight is not as busy as usual, so there are lots of seats available. Can I have an aisle seat near the front? Okay, all done. Here is your ticket. Thanks. Which way is security? Just up the escalator, over there. Enjoy your trip. Okay, thank you. Hi, I would like to check in to my flight to LA. No problem. Do you have your passport with you? Yep, here you are. Great. Are you checking any bags? I have 2, but the blue one is not as big as the black one. Can I take it as a carry-on? Of course. Please put your larger bag on the scale. Sure thing. Where would you like to sit? This flight is not as busy as usual, so there are lots of seats available. Can I have an aisle seat near the front? Okay, all done. Here is your ticket. Thanks. Which way is security? Just up the escalator, over there. Enjoy your trip. Okay, thank you. Então é isso aí, agora você já ouviu o diálogo, já escutou, já tem uma ideia das suas principais dificuldades, do que você já conhece, do que você não conhece, que palavrinhas, enfim, tá? Essa era a ideia, agora a gente pode começar o nosso estudo, a desvendar esse diálogo. Então vamos começar pela nossa primeira frase, que é essa aqui que vocês estão vendo do lado esquerdo, e a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando é, Ravi, o que são essas cores? Por que tem tanta cor aí? Eu criei um sistema de cores para criar uma correspondência entre o inglês e o português para facilitar a tua compreensão, principalmente depois da aula, quando você for dar uma revisada nesse material, quando você for entender melhor o diálogo, vai estar muito mais fácil. Deixa eu te explicar. Pode ver que a primeira palavrinha, hi, tá verdinha. E se você olhar a tradução embaixo, o que tá verdinho também? Oi. Ou seja, o hi corresponde a oi. Daí a gente tem I would like, que daí tem uma tradução que também está na mesma cor, que é o azul, que é eu gostaria de. Ou seja, I would like corresponde a eu gostaria de. E assim por diante. Então isso vai facilitar com que você compreenda depois, quando você finalizar o estudo desse diálogo, que você consiga lembrar de forma mais fácil, tá? É algo para ser bem visual para as pessoas que são mais visuais. Primeira frase, hi, significa oi. Oi.
tá? Quando você quiser dizer oi para alguém, você olha para a pessoa e fala hi, hi, hi. Sempre tenta ir repetindo. Hi, 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 oi. E daí a gente tem a seguinte frase. I would like. I would like. I would like é uma estrutura muito comum, que é usada para dizer eu gostaria. Se eu digo I like em inglês, eu gosto. Eu gosto. Eu like. Gosto. Eu gosto. I like. Se eu disser I would like, eu estarei dizendo eu gostaria. Então, esse would, essa palavrinha would, I would like, ela dá a ideia de faria, gostaria, brincaria, viajaria. Nesse caso, como a gente tem o verbo like, que é gostar, significa gostaria. Eu gostaria. Então, ó, para você ver de forma mais prática isso, toda vez que você quiser falar para alguém, eu gostaria disso, por exemplo, você está num restaurante, eu gostaria de falar com o gerente, você vai começar a frase com I would like, tá? I would like, eu gostaria, e daí a gente tem uma continuação, que é to check in. To check in significa fazer o check-in. Ou seja, I would like, eu gostaria de, to check in, fazer o check-in. E daí a gente tem to, que significa para, meu, flight, que significa voo. Então, para o meu voo. Para o meu voo. E daí a gente tem to, novamente, para LA. O que é LA? LA significa Los Angeles, tá, pessoal? É uma forma contraída que as pessoas usam para falar da cidade de Los Angeles. Então, I would like, eu gostaria de, to check in, fazer o check-in, to my flight, para o meu voo, to LA, para Los Angeles. Continuando, lembrando, isso é muito importante, a ideia aqui não é que você vire um mestre da gramática, que você entenda por que isso, por que aquilo, o que exatamente é would, quando que a gente usa o to. Não, é que você compreenda essa frase. Só isso. Que essa frase deixe de ser algo que você não consegue entender e passe a ser algo que você compreende, que você entende com um significado. Nas próximas aulas, a gente vai fazer uma expansão de vocabulário que vai te ajudar a criar lógicas na tua cabeça e estruturas e vai te dar a noção de gramática que você precisa sem você precisar sentar com um livro de gramática e estudar. E daí a gente tem a segunda frase, que começa com no problem. Então, olha lá a corzinha, no problem significa o quê? Sem problema. No problem. Sem problema, é uma expressão. O cara fala assim, eu posso deixar meu filho aqui pra você olhar um pouquinho, cara? Você fala, no problem, sem problema. E daí a gente tem uma frase interessante da gente entender, que é do you have? Do you have? Pessoal, have significa ter, é um verbo, ter. Se eu disser you have, eu estarei dizendo você tem, você tem. Agora, no inglês, não é igual no português. Presta atenção, no português, no afirmativo, a gente olha para a pessoa e fala assim, você tem. E no interrogativo, você diria, você tem? Ou seja, você muda a entonação e a pergunta e a frase se torna uma pergunta. No inglês não é assim. Para você deixar essa frase, you have, que a gente tem aqui no nosso live board, para você deixar ela no interrogativo, não basta você falar, you have? Você tem? Não. Você tem que adicionar a palavrinha do. Do you have? É esse do que vai dar a ideia de pergunta. Então, para falar, você tem? Do you have? Pronto. Quando eu ouço do you, eu já sei que é uma pergunta, tá? Do you have? Você tem? Esse have poderia ser substituído por qualquer outro verbo. Do you play? Você brinca? Você joga? Do you travel? Você viaja? Tá? Então, se quiser perguntar você alguma coisa, do you travel? Do you speak English? Do you like to play soccer? Tá? Continuando, a gente tem do you have? Você tem? E daí a gente tem algo muito simples que é your passport. Your significa seu, sua, seus, suas, teus, tuas, tá? Então, é tanto no plural quanto no singular. Teu, tua, seu, sua, seus, suas, teus, tuas, tá? Your passport significa o quê? Passaporte. Lembrando, só de olhar pelas corzinhas ali, a gente já consegue ter uma ideia muito boa do que é. Your passport, seu passaporte. E daí a gente acaba com with you. A palavra with significa com.
with you, with you. O TH, olhe lá no Liveboard, esse TH ele tem uma pronúncia muito especial, muito importante no inglês. Então não é with com F e nem with com T, tá? Não é with nem with, é with. Ai, Ravi, putz, começou a complicação. É muito simples, presta atenção como produzir esse som. Um dos sons de TH, esse som aqui do TH, é produzido da seguinte forma. Imagine que você está falando a letra Z de Zé, teu amigo Zé, com a língua presa. V. Esse som V é o som do TH. Então, para você falar essa palavrinha aqui, você vai dizer with you, tá? Então, with you. Isso é uma questão de prática, tá? Comece a praticar agora, tenha a consciência de que existe essa peculiaridade para daqui a um tempo você pegar o jeito, tá? Isso é algo que às vezes pode demorar um pouquinho para você pegar e é normal que demore, tá bom? Então, with you, com você. Então, do you have? Você tem. Pergunta por causa do do. Your passport. O seu passaporte. With you. Com você. Terminamos as duas primeiras frases do nosso diálogo, que é: oi, eu gostaria de fazer o check-in para o meu voo para Los Angeles. Ah, sem problema. Você tem seu passaporte com você? Então a atendente lá do aeroporto perguntou pro passageiro. E daí a gente continua com a frase 3, que é muito simples, que é yep. Que isso, Ravi? Yep é uma versão informal de yes. É a pronúncia informal de yes. Ao invés de você falar, o cara perguntou, você tem seu passaporte? Você fala yes. Ou yep, tá? Yep. Lembrando, você nunca vai escrever formalmente em um e-mail ou alguma coisa yep, tá? Essa é a pronúncia. Então você pode escrever lá no WhatsApp pro teu amigo, lá no Messenger, ok? Yep. E daí a gente tem uma expressão. Here you are, super comum. Para que a gente usa essa expressão? Para entregar coisas. Eu tenho aqui minha carteira, eu entrego a minha carteira para você e falo assim, here you are, aqui está. Quando você quiser dizer aqui está em inglês, você vai dizer here you are, aqui está. Entregou. Here you are, 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 here you are. E daí a gente tem a frase 4, que é great. Are you checking any bags? Are you checking any bags? Great significa ótimo. 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 Ah, que ótimo, tá? Great. E daí a gente tem uma frase que eu vou explicar da forma mais simples possível para você entender o significado dela nesse diálogo aqui, tá? Para você não ficar se confundindo. Então vamos lá. Are you checking? Vamos desvendar esse negócio aí. O que significa you? Você. Tá? Are, se eu falar you are, eu estarei dizendo você é ou você está. Esse are é o verb to be, é o verbo to be, tá? Então, quando você fala, você quer dizer, simples assim, ó, pessoal. Quando você quiser dizer você é, você está, você vai dizer you are. You are. Você quer olhar pro teu amigo lá, cara, você é legal. Você olha para ele e fala you are nice. Você está bonita. You are beautiful. You are pretty. Tá? Você é bonita. Ok? Então, você é, você está, you are. Daí tem um detalhezinho, pessoal. Quando a gente tem essa palavrinha are, you are, por exemplo, significa você é ou você está, e a gente quer transformar isso aqui, porque essa frase está no afirmativo. Afirmativo. Se a gente quiser deixar isso aqui no interrogativo, o que a gente tem que fazer? Inverter, colocar esse are antes do you. Isso acontece para todas as conjugaçõezinhas do verbo to be. A gente vai ver as outras para frente, tá? Então, you are no interrogativo ficaria are you? Are you? Você é? Você está? Tá? Então, você quer perguntar, você é meu amigo? Are you my friend? Você está em casa? Are you at home? Tá? Então, você é no interrogativo, você está no interrogativo, are you? Você faz essa inversão. Ravi, mas onde você está querendo chegar? Calma aí, você já vai entender. Então, beleza, a gente tem aqui, are you? Pergunta, você está? E daí a gente tem a seguinte palavrinha lá no nosso diálogo. Are you checking? O que significa isso aqui? Check-in. A gente tem aqui
expressãozinha. Quando você diz to check bags, tá? É como se fosse uma expressãozinha, que é despachar malas. Despachar malas. To check bags. Despachar malas, ok? Então, se eu falar, are you checking? Esse ing aqui, agora preste muita atenção, esse ing, ele dá a ideia do quê? Do gerúndio. O que é o gerúndio, Ravi? Lá vem a gramática. Então, gerúndio é quando a gente fala fazendo, comendo, brincando. São esses verbos contínuos, tá? Então, nesse caso, é o quê? Checking bags seria você despachando, estar despachando malas. Então, se a menina falou, are you checking bags? Ela está dizendo o quê? Você está checking bags, despachando malas, tá? Então, esse ing que dá essa ideia de fazendo, brincando, nesse caso, despachando malas. Mas daí a gente tem uma palavrinha ali, né? Are you checking bags? A nossa frase é, are you checking any bags? Esse any seria algo como quaisquer. Então, você está despachando quaisquer malas, mas a gente não fala isso em português, tá? Então, na tradução para o português, esse bags, malas, bolsas, ele vai perder o plural, tá? Então, ele vai ficar você está despachando alguma mala? Alguma mala, é o jeito que a gente fala em português. Você está despachando alguma mala? Então lembre, pessoal, a ideia é entender o significado dessa frase. Você está despachando alguma mala? Mas daí tem um detalhezinho. Quando você olhar, você está vendo lá, a tradução está diferente disso que eu estou falando, né? Então, presta atenção, essa estrutura com are you checking, com o ing, ela pode tanto no inglês ser traduzida como você está despachando ou você vai despachar no plural, tá? Então, você vai despachar alguma mala? Alguma mala, tá? Ah, Ravi, essa parte eu achei difícil. Volta um pouquinho depois que terminar a aula, volta um pouquinho, assiste de volta, porque a ideia aqui é que você entenda o significado geral do negócio e não os detalhezinhos técnicos e gramaticais, tá? Então, para completar a explicação aqui, deixa eu dar um outro exemplo. Se eu falar, por exemplo, you play, você joga. You are playing, você está jogando, certo? Interrogativo, o que a gente tem que fazer mesmo? Vira, are you playing? Are you playing? Você está jogando? Está jogando? E daí, esse você está jogando poderia ser traduzido como você vai jogar? Tá? Então, tem essas duas possibilidades. Essa estrutura, que é chamada de presente contínuo, né? Quando você está fazendo alguma coisa, no inglês ela pode ser traduzida como você vai fazer algo. Beleza? Quero que você saiba disso, para quando você ouvir, você entender o significado. Daqui a pouco vai ficar cada vez mais claro com as próximas aulas. Frase 5. A gente tem uma frase longa agora, que eu vou quebrar em 3 frases diferentes, tá? O cara pergunta, você vai despachar alguma mala? Daí ela fala assim, I have to. I have two, que significa eu tenho 2. Ela tem 2 malas. Ela tem 2 malas. E daí a gente tem uma frase comprida, que é but. O que significa but? Se a gente olhar lá, já dá para ter uma ideia. Mas. But, mas. A azul. Aí a gente tem uma coisinha legal. Esse a azul é the blue one. Ixi, Ravi, por que é one? One não é o número 1. One é o número 1. No entanto, a palavrinha one também é usada para substituir palavras que já foram mencionadas. A gente acabou de falar da mala, certo? Você vai despachar alguma mala? Ela fala, eu tenho 2. Mas a mala azul, ela não quer repetir a palavra mala. Ela não quer falar mas a mala azul. Ela só quer falar mas a azul. Então, ao invés de falar the blue bag, ela fala the blue one. The blue one. Que no português seria a azul. A azul, tá? A mesma coisa, por exemplo, aconteceria se você fosse num museu. Museu com o teu amigo, com a tua amiga. Daí o cara fala assim, qual quadro você prefere? O azul ou o vermelho? Daí você aponta lá pro vermelho e fala the red one.
o vermelho, tá? Você está falando do quadro. Por quê? Teu amigo acabou de falar a palavra quadro. Então você só precisa apontar e falar the red one, o vermelho. Se fosse o grande, the big one. Então, digamos que tinha um quadro pequeno e um grande. Daí você olha, the big one. Você não pode só falar the big, o grande, tá? The big one. Então, the blue one, a azul, mas a azul, a mala azul, is not. O que é isso? Is not. Não é. Esse aqui também é o verbo to be, pessoal. Is not. Não é. Não é. E daí a gente tem uma expressão que é as big as. As big as. Tão grande quanto. A palavrinha big significa grande. Essa estrutura as, as significa tão, quanto. Nesse caso, como a gente tem o grande, fica tão grande quanto. As big as, as big as, as big as. The blue one is not, não é, as big as, tão grande quanto, the black one. E daí a gente tem mais uma vez, a gente acabou de falar the blue one, a azul. Agora, the black one, a preta. Então, a azul não é tão grande quanto a preta. The blue one is not as big as the black one. Lembrando, compreenda a frase aqui, depois a gente vai expandir isso, você vai entender muito melhor, tá? A gente vai ver outros exemplos similares nas próximas aulas. Então, I have two. Eu tenho duas. But the blue one is not as big as the black one. But the blue one is not as big as the black one. Mas a azul não é tão grande quanto a preta. E daí a gente tem a última frasezinha que ele fala, que é Can I take? Can I take? Can I take? O que é isso, can I take? Can. Começar por essa palavrinha. Poder, conseguir. Conseguir. Se eu falo I can, eu estou dizendo eu posso. Agora, lembra que quando a gente falou do verb to be, do you are, para transformar numa pergunta virou are you? Né? Então você é. Para você falar você é, você tem que inverter, fica are you? É a mesma coisa para o can. Se eu falo I can, eu posso, eu consigo. Para transformar isso numa pergunta, eu posso? Como é que a gente faz? Você inverte. Can I? Pronto, virou uma pergunta. Eu posso? Eu posso fazer alguma coisa? Can I? Can I? E daí a gente tem um verbo que é take. Significa levar. Levar. Então, can I? Can I take? Fica eu posso levar? Eu posso levar? Can I take? E daí a gente tem uma palavrinha que é can I take it? Se você olhar ali na tradução, eu posso levá-la. Então, esse levá-la, levar ela quem? A mala, tá? Então, para se referir à mala, que é uma coisa, você coloca esse it, que significa isso, ou ele, ela, para coisas, quando é uma coisa e não uma pessoa. Então, can I take it? Eu posso levá-la? Falando da mala, tá? Can I take it? Eu posso levá-la? Posso levá-la? Eu posso levá-la? E daí a gente tem as, que significa como, a carry-on. A carry-on. A carry-on seria, as significa como, a carry-on, uma ou um, tá? Nesse caso, uma. O português é feminino. Carry-on. Carry-on é uma bagagem de mão. Tá? Então, carry-on significa bagagem de mão. Can I take it as a carry-on? Eu posso levá-la. Can I take it as, como, a, uma carry-on, bagagem de mão? Tá? No português, eu coloquei em parênteses o uma, por quê? Porque às vezes no português a gente não fala esse uma. Então, para você saber que no português é opcional, no inglês não. Então, can I take it as a carry-on? Posso levá-la como bagagem de mão ou como uma bagagem de mão, tá? No português é opcional, no inglês não. Esse a tem que estar lá, tá? Can I take it as a carry-on? Posso levá-la como bagagem de mão? E daí, a menina, a moça que está atendendo, responde, of course. Of course significa claro, com certeza. Pronúncia, of course, of course, of course. It's not of course, tá? Não é of course, e sim of course, of course, of course, of course, tá? Yeah, of course, of course. Please significa por favor, por favor. E daí a gente tem uma frase começando com put. Put significa colocar. Nesse caso, como tá começando com a palavrinha, é coloque.
Coloque. Coloque. Coloque o quê? The larger bag. Bag significa mala. The significa a, o, as, os. Nesse caso, a. Então, coloque a mala, mas daí a gente tem o larger. Coloque a maior mala, ou a mala maior, tá? No inglês, essa característica tem que vir antes, ela sempre vem antes. Características, no geral, sempre vêm antes. Por exemplo, se eu falar o carro azul, o carro azul, o que é certo? Eu falar o. Car blue ou the blue car? The blue car. Então, a característica azul vem antes da palavra carro. A mesma coisa aqui. The larger bag. A mala maior. Tá? O larger, que é maior, vem antes no inglês. A mala maior. On the scale. On the scale. Pessoal, scale é a balança. Tá? Scale. 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 Balança. The. A. E on significa em. Sobre algo. Então, se eu falo on the, eu estou falando na, no, sobre, em cima de, tá? Aqui do lado esquerdo, a gente tem os detalhezinhos ali para vocês usarem depois, e a gente tem o on, significa sobre, na, no, tá? Quando você coloca algo em cima de outra coisa, tá? The book's on the table, the book's on the table. O livro está na mesa, sobre a mesa, em cima da mesa, ok? Então, of course, claro, com certeza, please put the larger bag on the scale. Então, por favor, coloque a mala maior sobre a balança, na balança. E daí, o passageiro fala uma expressão, que é sure thing. Sure thing significa claro também, é outra expressão. Você pode falar, of course, claro, ou sure thing, claro. Sure thing é usado para concordar com uma pessoa, fala assim, cara, você vai amanhã lá na festa? Você olha, yeah, sure thing, claro que eu vou, tá? Sure thing. E daí, vamos para a nossa 8ª frase. Tá quase terminando a nossa análise aqui das frases, pessoal. A ideia aqui é entender o geral do negócio para depois você começar a praticar. E é aí, na prática, que você vai começar a ganhar firmeza. No começo vai parecer difícil, mas você vai ver que é impressionante. Tua cabeça vai ficando cada vez mais... Os significados, os sons começam a ficar cada vez mais claros na sua cabeça. Próxima frase. Where would you like? Would you like? Where would you like? O que significa where? Where significa onde. Onde? Onde? Where? Where? E a gente já viu aquela palavrinha would hoje, né? A gente tinha a frase I would like, eu gostaria. Se eu disser you would like, eu estarei dizendo o quê? Você gostaria. Agora, se, mais uma vez, olha aqui, são padrões do inglês, pessoal. You would like, afirmativo. Se eu inverter, colocar o would antes do you, vira uma pergunta. Would you like? Pronto. Estou mostrando que é uma pergunta. Você gostaria? Pergunta. Would you like? Tá? Então, se eu falo where, que significa onde? Would you like? Eu estou falando onde você gostaria. E daí qual que é o verbozinho que a gente tem ali? To sit. To sit, que significa sentar. Ops. Gostaria de sentar? Então, aonde você gostaria de sentar? Where would you like to sit? Então, o cara perguntou, a atendente, perguntou. Onde você gostaria de sentar? E aí, vamos para a nossa próxima frase, que é This flight. A gente já viu a palavrinha flight. O que significa? Voo. Este voo não está. Lembrem-se que a gente já viu a palavrinha is not, né? Essa estruturazinha is not, que significa não está ou não é. Nesse caso, pelo contexto, você vai entender que é não está. Então, este voo, this, significa este. Voo, flight, não está, is not, não está. E a gente tem mais uma vez uma expressãozinha que a gente já viu hoje, que é as busy as. As busy as. A gente não viu exatamente essa expressão, mas a gente viu essa estrutura, que é as, que é tão quanto. Nesse caso, busy pode significar ocupado,
tá? Ocupado, uma pessoa ocupada, mas nesse caso, como tá falando de um voo, é um voo ocupado, um voo cheio, tá? Então esse voo, this flight is not, esse voo não está as busy as, tão cheio quanto. Tão cheio quanto. E daí a gente finaliza com usual, que é de costume. Então, tão cheio quanto de costume. As busy as usual. As busy as usual. This flight is not as busy as usual. Esse voo não está tão cheio quanto de costume. E aí a gente tem a finalização dessa frase grande da atendente, com a palavrinha que começa com a palavrinha so. Só de olhar lá, já dá para saber o que significa esse so. Então. Então. E daí a gente tem there are. O que significa there are? Há. Há no sentido de existência. Há, existem, tem muitos assentos, tá? Então, há. There are. Essa estrutura é muito importante. Sempre quando você quiser falar que tem coisas, tem 2 cadeiras aqui na sala, você vai usar essa estrutura. There are. Tem ou há muitas cadeiras aqui na sala, tá? A gente também vai ver isso mais pra frente. Agora, foco nessa frase desse diálogo, tá? Então, há, e daí a gente tem lots of. Lembrando, a pronúncia não é of, e sim of. Lots of. Lots of significa muitos, muitas, tá? Então, muitos. Muitos o quê? Seats. Seats, que significa assentos. Então, seat significa assento. Então, voltando. So, então, there are, há, lots of, muitos seats, assentos, available. Available. O que é isso, available? Available significa disponível, ou disponíveis nesse caso, tá? Muitos assentos disponíveis. Lots of seats available. Lots of seats available. Ravi, agora há pouco a gente viu a palavra sit, a palavra sentar, o verbo. Então, sit e seat são palavras diferentes. Sit é o verbo sentar. Preste atenção na pronúncia. Sit, sit, sentar. Agora, assento. Seat, sit, sentar, seat, assento. Um tem o som de sit. E o outro tem o som de i, seat, sit. Aí foi uma dica bacana de pronúncia. Preste atenção nessa dica, porque ela se repete em muitas situações que deixam as pessoas confusas, tá? Então, sit, sentar, seat, assento. Vamos ver o que o passageiro diz depois. Ele fala assim: você pode me dar um assento de corredor próximo à frente, a parte da frente do avião? Como é que a gente vai falar isso em inglês? Ele começa com can I? A gente já viu isso, né? Can I have? Significa literalmente, preste atenção, literalmente, eu posso ter. Então, se a gente traduzisse, ficaria eu posso ter um assento de corredor? Eu posso ter um assento? A gente não fala isso em português. A estrutura can I have pode tanto significar eu posso ter, literalmente, quanto uma expressão, que é você pode me ver, você pode me dar algo. Quando você vai, por exemplo, no restaurante, você fala, você pode me dar o menu, o cardápio? Você pode falar, can I have? Você pode me dar? Can I have the menu? Can I have the menu? Você pode me dar o menu? Can I have? Então, can I have, sempre quando você vai pedir algo para alguém, você pode me dar algo. Você pode me ver, você pode me ver 3 pães, tá? Então, can I have? Você pode me dar? Você pode me ver? Então, você pode me dar? Can I have? Daí a gente tem and. Aqui a gente tem uma questão de pronúncia. Como que você falaria essa palavrinha aqui? Isley. Que palavra que é essa? Isley. Pessoal, a pronúncia correta é aisle. Aisle, tá? Aisle. Então, an, que significa uma. Daí a gente tem seat. Seat, que significa o quê? Assento. A gente viu agora há pouquinho. Um assento. Aisle significa corredor. É aquela pistinha, aquele corredorzinho que tem entre os assentos do avião. Então, um assento de corredor. An aisle seat. Ravi, mas por que o aisle vem antes do assento no inglês? Lembra que eu falei o exemplo do blue car, car blue? Que o blue tem que vir antes, porque no inglês as características vêm antes? É a mesma coisa aqui. Então, o certo é the blue car e não car blue. Nesse caso, o certo é
an aisle seat e não an seat aisle, como seria no português, tá? Então, an aisle seat significa um assento de corredor. Can I have? Você pode me dar an aisle seat, um assento de corredor? E daí, finaliza com near, significa próximo a. E a gente tem the front. Ops. The front. The front. A frente do avião. Então, como a gente não pode nem em português falar próximo à frente, a gente usa o a craseado, fica próximo à frente, tá? Então, próximo à frente do avião. Near, próximo a, the front, a frente, a parte da frente, ok? Can I have an aisle seat near the front? Você pode me dar um assento de corredor perto da frente, próximo à frente do avião? Daí, ele fala, ok, significa ok, tudo bem, beleza. All done. All done. All done é uma expressão que significa tudo certo, tudo pronto. Então, a frase fica ok, tudo certo, ou tudo pronto. Quando você termina alguma coisa, você pode falar all done, tudo certo, tudo finalizado, tudo pronto. E daí a gente tem here is. Here is, aqui está. Ravi, você ensinou essa expressão hoje pra gente. Here it is. Here it is. Desculpa. Here you are. Foi a expressão que vocês aprenderam hoje. Here you are significa aqui está. Expressão pronta. Não precisa de mais nada, tá? Você só entrega e fala here you are. Que foi o que a gente viu anteriormente. Essa aqui, here is... Vou até colocar 3 pontinhos, porque você fala here is se você for colocar um complemento. Tipo, aqui está o quê? A sua passagem. Se você completar com a sua passagem, você não fala here you are. E sim, here is, e daí você completa. Aqui está your ticket. Ticket, passagem. Então, sua passagem. Aqui está sua passagem. Here is your ticket. Here is your ticket. Aqui está sua passagem. E daí, para finalizar, thanks. Thanks. Significa o quê? Obrigado, obrigada. Thanks. 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 Som do TH. Thanks. Nesse caso, eu ensinei para você um padrão que era o Z com a língua presa, né? The. Mas aqui você não vai falar thanks, e sim thanks. Então você imagina que você, ao invés de Z, está produzindo o som de S com a língua presa. Thanks. Eu gosto de thou. Que exemplo estranho, mas eu gosto de thou. Thou com a língua presa. Th. Esse é o segundo. São só esses dois sons que tem o TH. Th, o S com a língua presa e o Z com a língua presa. The. Nesse caso, é o S. Thanks. 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 Tá? A tua língua vai no meio dos dentes. Thanks. Thanks. Ok? All done. Ok, all done. Here's your ticket. Thanks. E daí, mais uma expressãozinha. Which way? Ravi, mas quanta informação, meu Deus. Não tem problema, porque você tem que compreender, você só tem que entender o significado, você não tem que sair usando isso no dia seguinte, não é essa a ideia agora, tá? Você tem que compreender para você começar a fazer a tua prática de escuta, de listening, beleza? Então, which way? Pergunta, é um formato de pergunta quando você tem opções. Você tá lá no aeroporto, daí você olha para um lado, você olha para o outro e fala, que lado é a segurança? Para lá ou para cá? Tá? Então, que lado é a segurança? Como você tem opções, você fala which way, tá? Que lado? Que lado? Que lado é tal coisa? Which way is tadada, tá? Então, que lado? Which way is significa é. Security. Security é a segurança do lugar. Which way is security? Para que lado é a segurança, tá? Então, o passageiro queria ir lá, passar pela segurança e embarcar, tá? Então, which way security? Para que lado é a segurança? E o atendente fala just up. Just up, expressão logo acima. Logo acima. Just up. Logo acima do quê? The escalator. 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 O que é isso? Escalator. Escadas rolantes, tá? Então, escalator significa escada rolante. Just up, logo acima do quê? Escadas rolantes, tá? Logo acima das escadas rolantes. Just up the escalator. Just up the escalator. Just up the escalator, tá? E daí, ele diz over there. Over there, mais uma expressão ali. Quando você indica um lugar em inglês, tipo, o cara te pergunta, cadê a Maria?
Você aponta para Maria lá longe e fala assim, over there, lá, ou ali, tá? Quando você quer indicar com o dedo algo que está ali na sua vista, que você consegue ver, lá, over there, tá? Just up the escalator over there. Então, lá, logo acima das escadas rolantes, ali, lá. E finaliza com enjoy your trip. Que é enjoy significa aproveitar, se divertir, tá? Então, enjoy, aproveite. A gente está começando a frase com enjoy, então aproveite. Aproveite, your significa sua, trip, viagem. Aproveite sua viagem. Enjoy your trip. Enjoy your trip. Aproveite sua viagem. E o passageiro fala, ok, thank you. Ok, thank you. Então, ok, obrigado. Ok, thank you. Thank you. Então é isso aí, esse foi o nosso primeiro diálogo, tá? É um diálogo relativamente longo, porque ele tem muitas estruturas, muitas expressões, muito conteúdo, tá? Então por isso até que eu dividi em partes diferentes, para você pegar uma parte, revisar, pegar outra parte, dar uma revisadinha para você poder passar para a prática. Então o que eu vou fazer agora? Vamos relembrar tudo que a gente viu, tá? Rapidinho, ver todas as frases do diálogo. Primeira frase. Hi, I would like to check in to my flight to LA. Eu gostaria de fazer check-in pro meu voo lá para Los Angeles, tá? Isso o passageiro fala. E daí o atendente fala, no problem, do you have your passport with you? Então, sem problemas, você tem seu passaporte com você? Yep, here you are. O passageiro entrega, sim, aqui está. E daí o atendente fala, great, are you checking any bags? Ótimo, você vai despachar alguma mala? E ele fala, I have two. Eu tenho duas. But the blue one is not as big as the black one. Mas a azul não é tão grande quanto a preta. Daí ele complementa. Can I take it as a carry-on? Eu posso levá-la como uma bagagem de mão? Aquela que era menorzinha, a azul. Of course, claro. O atendente responde. Please put the larger bag on the scale. Claro, por favor, coloque a mala maior na balança. On the scale, na balança. Daí o cara vai lá, coloca a mala sobre a balança. Sure thing, claro. Expressão. E daí ele fala, where would you like to sit? Onde você gostaria de sentar? Where would you like to sit? Onde você gostaria de sentar? This flight is not as busy as usual. Esse voo não está tão cheio quanto de costume. So, there are lots of seats available. Então, tem muitos assentos disponíveis. Can I have an aisle seat? Can I have an aisle seat? Você pode me dar um assento de corredor? Lembre-se, can I have, expressão, você pode me dar algo. Então, can I have an aisle seat? Você pode me dar um assento de corredor? Near the front, próximo à frente. Ok, all done. Ok, tudo certo. Here is your ticket. Aqui está a sua passagem. Thanks, obrigado. Which way is security? Para que lado é a segurança? Just up the escalator. Over there. Então, logo acima das escadas rolantes. Lá. Aproveite sua viagem. Enjoy your trip. Ok, thank you. Ok, obrigado. Então, essa é realmente uma experiência muito comum de quem vai fazer check-in. Acontece exatamente isso aqui. Então, agora, o que vai acontecer? Qual é o passo que você vai dar agora? Primeiro, se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, assista novamente a aula. Veja os detalhes que faltaram. Faça o download do material, tá? Tanto do áudio quanto do PDF que está disponível para vocês. E antes de ouvir o áudio, praticar o áudio, leia esse PDF frase por frase, frasezinha por frasezinha. É muito importante que você faça isso para realmente entender, compreenda, pegue as explicações, some com o método das cores, tá? E vai entendendo mesmo. Ah, tá. Deixa eu lembrar. Então, just up, logo acima. Just up the escalator. Logo acima das escadas rolantes. Over there. Over there significa lá, para apontar. Então, realmente agora você vai ter que revisar todo esse conteúdo. É assim que você, antes da prática, você precisa ter uma compreensão boa desse diálogo, tá? Você não precisa compreender tudo, 100%, mas você tem que entender ele bem. Compreender a lógica do diálogo, tá? De cada frase do diálogo. Uma vez que você compreenda o diálogo, é hora da prática, tá? E a prática, como você vai fazer? Você vai pegar o áudio desse diálogo. Daqui a um tempo, no começo, é muito provável, dependendo da prática que você tem, que seja muito difícil de entender. Porque eles reduzem muito as pronúncias, porque são nativos falando, tá? Mas você vai ver que conforme você lê o material, você lê o diálogo e escuta, ler e escutar, vendo a tradução, ler e escutar, ler e escutar, ler e escutar, muitas vezes você vai ver que
absurdamente. Você vai começar a ouvir aquilo e já vai começar a fazer mais sentido. E mais sentido, e mais sentido. Até uma hora que você vai ouvir, depois de muita prática, você vai escutar e vai parecer que você está ouvindo português quase. Você fala, eu entendo perfeitamente essa frase. E o que é legal? Fazendo isso dessa forma, você não vai, quando você ouvir a frase, você não vai parar. Putz, por que essa palavrinha vem antes dessa? Por que... Não, você vai entender o significado, vai escutar a frase e vai... Daquele som que você vai ouvir, você vai tirar um significado. Isso que é importante. Quando você ouvir um nativo falando na tua frente, você não quer saber por que ele tá falando daquele jeito, e sim entender o que ele tá falando, ao invés de ficar racionalizando tudo, tá bom? Então, agora, vai lá, leia o diálogo com calma, leia todas as frases, entenda exatamente, lembre tudo que eu expliquei, as 3 partes aqui da nossa aula. Tenha certeza de que não ficou nada de dúvida, e daí, depois disso, você começa a tua prática de escuta. Então vai lá agora, estuda o diálogo e tenta seguir lá a programação, tá? Quando terminar esse processo, fizer o primeiro dia de prática, daí você pode ir para a próxima aula. Deixa nos comentários o que você achou, hein? Vamos interagir aqui, beleza? That's it. I'll see you on the next part of the class. Eu te vejo na próxima parte da aula. Um abraço.